Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Pedagogia EAD. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a proposta dos alunos do primeiro e segundo semestre. Isso mesmo, independente se você é portal novo ou portal antigo. Mas antes disso, se inscreva, curta e compartilhe o link do nosso canal. Pessoal, a proposta de vocês é sobre práticas pedagógicas e identidade docente. É uma proposta inovadora que está no seu portal. Quando vocês abrem as orientações de vocês, automaticamente, vocês vão começar a ler, toda a proposta. O início do PDF, ele vem fazendo o quê? Olá, estudante. Ele vem se apresentando, te dando as boas-vindas, informando que neste momento você realizará uma atividade prática relacionada a uma reflexão da atuação do professor. E qual que é o objetivo? Desenvolver a compreensão e reflexão sobre a construção da identidade docente, reconhecendo a importância de suas experiências pessoais, profissionais na formação de sua prática pedagógica. Ou seja, o trabalho quer que você investigue como as práticas pedagógicas que o professor escolhe e aplica no cotidiano escolar tem ajudado a transformar a identidade sua e de seus alunos. Por isso, ele quer que você faça uma pesquisa e entreviste vários professores, vários não, dois, faça uma análise e depois crie um plano de aula, e reflita sobre essa identidade docente e os desafios. Em seguida, nós vamos ter a situação problema. É um cenário, onde ele mesmo diz: imagine que você é um professor dedicado. Então, se imagina aí, você, eu, Aline, você, Manu, você, Anne, você, Ana, você, Ina. Imagine, Ruchelli, você é uma professora bem dedicada, imersa, na dinâmica desafiadora da educação básica contemporânea. Ou seja, você está lá na sua sala de aula, Você quer ser uma professora inovadora, mas você está com dificuldades. Você está com vários desafios, diante da diversidade crescente dos alunos oriundos de diferentes contextos culturais e socioeconômicos. O que isso significa? Isso significa que a sua sala de aula, ela tem uma rica diversidade de alunos e também de contextos, culturais e socioeconômicos. Ou seja, nós vamos ter alunos aí de várias cores, raças, nós vamos ter alunos, de várias condições financeiras. Então, quer queira, quer não, está sendo o quê? Um desafio para você nessa sala de aula, porque você vai ter que trabalhar tudo isso, a diversidade, com seus alunos, correto? Então, o que o PDF ainda fala? Que você está em busca por uma identidade docente autêntica que respeite a diversidade cultural dos alunos, como eu acabei de falar para vocês, e que integre o quê? Tecnologias emergentes e promova práticas pedagógicas inovadoras. E torna-se um dilema para muitos educadores. Isso mesmo. Vários, educadores estão com esse dilema e eles não estão sabendo como atuar em sala de aula. Então, eles estão com dificuldade de como construir uma identidade docente que preserve a essência do papel do educador e, ao mesmo tempo, que abrace a evolução constante no cenário educacional. Então, você leu e até aí a situação problema, Então, agora você vai fazer o quê? Ele fala: a reflexão sobre este desafio torna-se crucial para promover uma prática docente que seja enraizada em valores fundamentais, quanto capaz de inspirar e capacitar os estudantes para os desafios complexos do mundo contemporâneo. Então é agora que você para e se pergunta: poxa, será que eu dou conta disso? Agora eu entendi por que esse portfólio se chama Práticas Pedagógicas e Identidade Docente. Por que ele se chama isso? Porque o foco desse trabalho é refletir sobre a atuação, a sua atuação, a minha atuação enquanto professora, porque ela constrói a nossa identidade na nossa prática. Ou seja, a identidade docente, ela é construída dia a dia na nossa prática em sala de aula. Por isso se chama práticas pedagógicas identidade docente. Nada mais é do que o nosso dia a dia e a nossa forma de trabalhar em sala de aula, certinho? Esse trabalho, pessoal, ele é dividido em passos. 4 passos, No passo 1 e o passo 2 ele vem falando só sobre a formatação. Então, o passo a passo do seu trabalho, lá onde diz passo 1, ele fala que você tem que fazer uma pesquisa de reflexão inicial, onde você vai realizar uma pesquisa sobre os principais desafios enfrentados pelos educadores na atualidade, focando em diversidade cultural, integração de tecnologias,
e as práticas pedagógicas inovadoras. E você vai fazer uma reflexão sobre como esses desafios impactam na construção da identidade docente. Esse é o primeiro passo. Então, você vai ter um tópico do seu trabalho, onde você vai falar sobre a pesquisa e a reflexão inicial. Agora eu vou mostrar para vocês em Word, na hora da montagem do trabalho, o que vocês vão fazer, certinho? O segundo passo é o quê? A entrevista com os educadores. Então, você vai ter que fazer uma entrevista ou simular uma entrevista com pelo menos 2 professores da educação básica que atuem em contextos culturais, socioeconômicos diversos. E você vai conversar com eles, perguntar sobre as experiências, desafios e estratégias para conciliar os valores tradicionais com as demandas contemporâneas. E em seguida, nós teremos o terceiro passo, análise crítica, onde você vai pegar todas essas entrevistas e vai fazer uma análise e montar o seu texto. E finalizamos, né, o passo 1 com o planejamento da aula, onde você, né, como eu disse para vocês, o que eu falei para vocês? Pegar, se colocar neste lugar dessa professora aqui da situação problema. Então, você vai fazer o quê? Um planejamento de aula, um plano de aula. Ai, professora, eu ainda estou no primeiro e no segundo semestre, eu tenho que fazer plano de aula? Tem, gente, já é para você aprender. Você não quer ser um professor? Então você já vai começar a entender e até mesmo ter a sua identidade docente. Então você vai desenvolver um plano de aula que integre práticas pedagógicas inovadoras e tecnologias emergentes, respeitando a diversidade cultural dos seus alunos em sala de aula. E esse plano, pessoal, ele tem que ter o quê? Objetivos, conteúdos, metodologias, recursos e as formas de avaliações. Em seguida, o PDF ele fala do passo 2, que seria o quê? As normas da ABNT. Ele vem falando que o seu trabalho tem que ter capa, contracapa, ele vai ter que ter a introdução, todos esses passos que eu te falei, a conclusão e também tem que ter o quê? As referências, ou seja, esse trabalho você vai pesquisar para realizar ele. Então, você vai utilizar várias leituras, vários autores, né, para te auxiliar a compor esse trabalho. Então, você tem, né, que descrever todos os autores que você utilizou na construção. E em seguida ele fala que esse trabalho ele tem que ser enviado em Word ou PDF em um tamanho único de até 10 megas. Pessoal, eu recomendo vocês a fazer somente em Word. Mesmo que aqui no PDF fale que você pode fazer em PDF, ainda há tutores que não aceitam, tá? É minha opinião. Agora eu vou mostrar para vocês em Word como construir o seu portfólio dentro das normas da ABNT. Pessoal, então aqui é o trabalho, né, em Word. Eu tenho esse esboço que eu vou dar para vocês, tá? Basta vocês se inscreverem no meu canal aí, solicitar, vou deixar aqui o nosso número, tá? Nosso contato, que este PDF aqui, este PDF não, desculpe. Este esboço será dado de forma gratuita, ou seja, para você realmente saber realizar o seu trabalho. Então, como fazer ele? Primeiramente, você vai colocar, né, o nome da sua faculdade, nesse caso aqui eu coloquei a Universidade de Pitágoras, o Unopar, Ampli, coloque também a Anhanguera, pois são todas, né, uma única faculdade, tá? São todas, fazem parte da rede Croton. Sistema de ensino à distância. Mesmo que você faça presencial, o seu ensino é à distância, porque é Londrina, certinho? Licenciatura em Pedagogia e o semestre. Em seguida, você vai inserir o seu nome completo, o título já vai ficar aqui, você não vai alterar, a cidade onde você mora, nesse caso eu coloquei a minha cidade. Na contracapa, a mesma coisa, nome, o nome do seu tutor à distância. Aqui já está tudo preenchido conforme, né, as orientações, a cidade. Em seguida, eu já deixei o sumário pronto. Quando vocês terminarem de realizar o trabalho de vocês, vocês só vão clicar aqui no sumário, tá? E vão atualizar ele. E vai aparecer, né, as páginas corretinhas do seu trabalho. Em seguida, pessoal, nós vamos começar pela introdução do seu trabalho. A introdução do trabalho, ela é o quê? Nada mais é do que a apresentação do seu trabalho, onde você vai contar, você vai descrever o que tem no seu trabalho. Por exemplo, o trabalho do semestre atual tem como intuito apresentar uma atividade relacionada a práticas pedagógicas e identidade docente. O intuito deste trabalho é proporcionar uma reflexão crítica e profunda sobre a construção da identidade docente na contemporaneidade, especialmente diante dos desafios enfrentados pela educação básica. A proposta leva o futuro educador ou professor em formação a investigar e refletir sobre como as ações e estratégias utilizadas pelo professor no cotidiano escolar contribuem para uma construção e consolidação de sua identidade profissional. O presente trabalho tem como objetivo central refletir. O que esse trabalho visa refletir? A análise desses elementos será sustentada por uma pesquisa teórica fundamentada em quê? Em qual teoria? Qual autor? A proposta visa demonstrar com a reflexão
crítica sobre a identidade docente profissional. Como que ela visa? Aí você vai colocar aqui. Em seguida, eu deixei vários conectivos aqui que se utilizam, né, em introdução. Por exemplo, você pode abusar, tá bom? Pode utilizar todos. Estes conectivos, eles são úteis para começar a apresentação do seu trabalho, seja qual tema for, dado que, vista que, além disso, primeiramente, inicialmente. Então, todos esses conectivos devem ser utilizados na introdução, ou seja, a introdução onde você vai apresentar o passo a passo do seu trabalho. Em seguida, nós vamos vir para a pesquisa e reflexão do seu trabalho. Isso mesmo. Lembra lá no PDF aqui, ó, onde ele fala sobre a pesquisa e reflexão do seu trabalho? O que ele fala? Para você realizar uma pesquisa sobre os principais desafios enfrentados pelos educadores na atualidade, focando em diversidade cultural, integração de tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras. Então, eu sugiro que você realize várias pesquisas, né, para você fazer o quê? A reflexão inicial do seu trabalho. Aqui a gente pode falar o quê? Neste momento, você vai descrever um texto, né, contendo um resumo das pesquisas que você fez. Imagine que você fez diversas pesquisas aí, você vai falar um pouquinho sobre a construção, né, da identidade docente. Eu deixei aqui, pessoal, o passo a passo de como realizar para vocês. Vou deixar sempre em vermelho para vocês saberem que vocês devem apagar isso aqui e inserir as informações de vocês. Então, no passo a passo, ele fala que você, né, vai fazer o quê? Você deve buscar informações de livros e artigos e sites acadêmicos, né? Documentos oficiais como a BNCC, o PNE e outros artigos que falem sobre a diversidade cultural, a integração das tecnologias, as práticas pedagógicas inovadoras, para que você faça uma reflexão. Então você vai, né, pesquisar sobre esses temas e você vai vir fazer o quê? Uma reflexão. Você vai montar um texto que fale, né, sobre esses três pontos, né? Diversidade, tecnologia e inovação. De que forma elas interferem, né, na forma como o professor se vê e atua. Então, imagine como ela faria a diferença para você, enquanto professor ou futuro professor. O que muda na postura de valores sobre os fazeres enquanto você é educador. E como construir uma identidade docente autêntica no meio a tantas transformações. Aqui são exemplos de perguntas, né, que eu estou sugerindo, mas você pode utilizar outras perguntas que vocês achem que está de acordo para uma análise. Em seguida, pessoal, eu recomendo que vocês montem o seu texto de 3 páginas, tá? No mínimo. Professora, mas como que eu vou escrever? De que forma que eu vou escrever mesmo isso? Gente, é muito simples para você falar, né, sobre essa reflexão inicial. Você vai falar sobre a contemporaneidade, o que ela impõe, o que ela traz de formação para os educadores. Você vai falar sobre a incorporação das tecnologias na educação, como as tecnologias na educação têm sido importantes. Você vai falar sobre os aspectos cruciais na construção de uma identidade docente relacionada às práticas pedagógicas inovadoras, pois sabes que nós devemos hoje em dia ser inovadores. Acabou aquela ideia que a gente alfabetiza a criança, por exemplo, no ba, be, bi, bo, bu. Hoje em dia a gente não trabalha isso. Hoje em dia a gente trabalha o protagonismo, onde a criança ela é protagonista do seu próprio conhecimento e até da sua própria educação. Então nós somos o quê? Professores inovadores. Então você pode pesquisar sobre o que Novo fala, Tardif, porque todos eles falam sobre essas práticas inovadoras e a integração das tecnologias digitais no cotidiano, ou seja, o seu trabalho vai falar sobre o professor, né, que saiu da mesmice e vai estar falando sobre a integração, né, das tecnologias, né, dentro do seu ambiente de trabalho. Então é sobre isso essa parte do seu trabalho. Certinho? Vocês entenderam até aí? Em seguida, nós teremos o quê? A entrevista com os educadores, igual fala lá no seu plano de trabalho. Você pode ir em uma escola, de repente você tem 2 amigas que já são formadas, amigos, enfim. Aí você vai montar uma entrevista. Eles não deixaram aqui a entrevista montada, mas eu estou sugerindo algumas perguntas. Então você pode conversar com 2 professores aí, tá, da educação básica. Quando eu falo educação básica, pessoal, é tipo, como ele fala muito de professores que tem que ter essa prática pedagógica, eu aconselho professores do primeiro ao 5º ano, tá? Então ele fala para você escolher pelo menos, né, 2 educadores e você pode fazer perguntas como: quais os principais desafios que esses professores enfrentam hoje? Como lidar com a diversidade cultural em sala de aula? Como ele utiliza as tecnologias nas suas práticas de ensino? Ou seja, tudo aquilo que está de acordo com o nosso trabalho. Aí você vai fazer o
quê? Você vai escrever, você vai passar, né, em forma de texto essas entrevistas. Então, eu sugiro o quê? Que você resuma, né, tudo que você perguntou e monte um texto. Deixei aqui, sugiro 2 páginas, tá, pessoal? Pelo menos 1 página por entrevista. Aí eu deixei aqui tudo bonitinho aqui, como seria a construção dessa entrevista. O que que eu coloquei? A realização de entrevista com 2 professores da educação básica atuantes em realidades culturais, socioeconômicas distintas, permitindo identificar aspectos relevantes sobre a construção da identidade docente em meus desafios contemporâneos. As conversas revelaram como cada educador, a partir de seu contexto e experiência profissional, ele busca equilibrar os valores tradicionais, ou seja, mesmo que nós tenhamos práticas inovadoras, nós ainda temos algumas práticas tradicionais que faz parte da nossa construção, da nossa identidade, e nós, como professores, não devemos abordar. Aí eu continuo aqui. A primeira professora entrevistada, eu coloquei que ela atua há 12 anos na educação básica, em uma escola pública. Aí você pode colocar a localização, aí você fala que durante a conversa ela relatou que um dos principais desafios de sua prática pedagógica qual foi. Aí você vai citar os desafios, você fala do que ela enfatizou como importância de conhecer de cada aluno e como ela planeja as atividades que promovem inclusão. Você vai falar sobre a relação e o uso das tecnologias. Em seguida, você pode iniciar também, né, a entrevista 2, o segundo professor entrevistado atua em uma escola de rede privada. Lembra que ele fala que é pra gente, né, analisar? Então, não adianta você pegar 2 professores da escola pública ou 2 da escola privada. Procure pegar um de cada escola para que você consiga fazer a reflexão desses textos. Então, você pode fazer as mesmas perguntas. No final, você vai descrever tudo bonitinho e vai para a análise crítica. O que seria o tópico seguinte, análise crítica? É aquele momento que você vai pegar as 2 entrevistas, você vai ler e vai começar a analisar. Então, você vai descrever um texto, colocando as análises críticas das entrevistas, identificando temas comuns, divergentes, né? Relacionando essa análise como está descrito lá no tópico inicial. Então, esse é o momento de discussão dos temas identificados nas entrevistas. Por exemplo, você vai comparar ela. Quais os desafios apresentaram nos 2 casos? Quais foram os diferentes? Você vai relacionar tudo, né? O que bate um texto com outro e a opinião de cada um. Então, essa é a análise crítica. E lembrando que, além da opinião deles, você tem que inserir a sua opinião. Então, análise crítica, sugiro aí 3 páginas completas, porque você vai falar sobre eles na entrevista de ambos, você vai fazer o comparativo e, no final, você vai fazer sua análise, sua crítica. O que você achou de cada um? Você concordou? De fato é isso? Então, a análise crítica é isso. Em seguida, não menos importante, o plano de aula. Você vai desenvolver um plano de aula que integre as práticas pedagógicas inovadoras e tecnologias emergentes, respeitando o quê? A diversidade cultural dos alunos. O plano pessoal, ele deve ter objetivos, conteúdos, metodologia. O plano de aula do seu trabalho, ele não vem com uma turma definida. Deixei descrito aqui para vocês lerem bem e não se confundirem na hora da realização do trabalho. Ou seja, ele não veio com uma turma definida no enunciado, então você pode escolher desde que seja da educação básica, ou seja, pode ser do 1º ao 5º ano. Aí tem gente que pode perguntar assim, pode educação infantil? Olha, pelo que está no enunciado da atividade da educação básica, né, mas não especificamente para a educação infantil, e sim para turmas onde o professor já atua como regente em conteúdos curriculares mais formais. Então, por isso eu sugiro do 1º ao 5º ano, afinal de contas, o nosso curso é pedagogia. E os tópicos que devem compor no seu plano? O componente curricular, que nada mais é a disciplina, o tema, o assunto específico da sua aula. Deixei exemplos aqui. Vamos supor que você vai trabalhar a língua portuguesa. Aí você vai falar sobre produção de texto, narrativa com inspirações em histórias culturais, ou explorando contos populares e por aí vai. Em seguida, nós vamos ter os objetivos específicos e gerais. O objetivo geral é o que? A sua meta, o seu foco principal, onde o que você quer alcançar. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, desenvolver habilidades de leitura, interpretação e produção de texto. Tem que estar tudo de acordo com o quê? Com o assunto que você escolheu, tá? E em seguida, nós vamos ter os objetivos específicos, né? Sugiro de 3 a 5, tá? São metas menores, porém mais detalhadas, que ajudam a alcançar o seu objetivo geral. Exemplo, reconhecer elementos essenciais de um texto, valorizar e respeitar diferenças culturais, produzir um texto narrativo, trabalhar de forma colaborativa e assim por diante. E em seguida nós vamos ter os conteúdos. O que seria o conteúdo? Nada mais é os tópicos que serão abordados nesse plano de aula. Se a gente está trabalhando em língua portuguesa, textos narrativos, fontes populares, como fala da tecnologia, né? A gente fala sobre o Google, o Padlet, essas coisas, certinho? E a metodologia, o que? A metodologia vai estar baseada nas práticas pedagógicas inovadoras. Nada mais é do que o passo a passo, como você utilizou, né? Então você vai falar, iniciamos a aula, no primeiro momento, iniciamos, né,
com a leitura coletiva de um conto popular, segundo momento, terceiro momento. Então, esse é o passo a passo da sua metodologia, igual eu deixei descrito para vocês. 4 tópico, recursos tecnológicos. O que seriam esses recursos tecnológicos? As ferramentas que você utilizou para compor sua aula. Computadores, internet, projetor mídia, imagens, livro, enfim, tudo aquilo que foi utilizado na sua aula. E avaliações é como você, né, vai avaliar o seu aluno, a forma que ele aprendeu. É de forma contínua? Quais são os critérios da avaliação? Então, você vai descrever isso no seu plano de aula. E em seguida, nós teremos a conclusão do seu trabalho. A conclusão do trabalho é a seção final de um texto, né, acadêmico, dissertativo, onde você vai colocar todos os pontos que você discutiu, você vai resumir eles, você vai falar da importância da realização desse trabalho, o que você aprendeu com ele, como ele foi importante. Você vai falar sobre o sentido de ser uma professora inovadora. Então, você vai colocar aqui todos os tópicos importantes que você achou, né, que foi abordado dentro do seu trabalho. Lembrando, pessoal, que essa conclusão ela é você falar com as suas próprias palavras, entendeu? Você vai ser autêntico, você vai falar sobre a construção da identidade docente, o que você aprendeu e como você gostaria, né, de agregar mais valores a isso. E em seguida nós teremos o quê? As referências. Então você vai colocar em ordem alfabética todas as referências que você utilizou na construção do seu trabalho. Pessoal, essa é a minha colaboração. Espero que vocês tenham entendido como realizar esse trabalho, tá? Dúvidas, podem perguntar. Vou gravar mais vídeos. Posso gravar um vídeo hoje, vamos fazer uma introdução, hoje vamos fazer aquilo e vou postando para vocês, tá? Um super beijo. Espero que tenham gostado e não se esqueçam. Curtam e se inscrevam no nosso canal. E esse material aqui, esse esboço, já está no nosso Drive, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.